Pastor Isaías, filho do nosso saudoso pastor Isaías Bento Ferreira Júnior, estará trazendo a mensagem a nossos corações hoje, e com grande privilégio de estar lhe ouvindo hoje aqui. Homem de Deus, conheço desde criança, e hoje nós vamos ter o privilégio, nossa igreja terá o privilégio de ouvi-lo. Pastor Isaías, fique à vontade. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Isaías, filho da irmã Maria José, irmão da irmã Lia e do Daniel, né? Ele é o caçula, né? Nós vamos orar. Santo Deus, obrigado por estar com o teu servo hoje à noite aqui. Usa-o como instrumento em tuas mãos que ele é. Fala nossos corações através da palavra que o Senhor já colocou no seu coração. Fala nossos corações, Senhor. Usa-o. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Mendes, pela oportunidade. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esses 2 últimos dias eu fui acometido de uma inflamação na garganta, uma rouquidão, quase não chegaria aqui hoje à noite, por isso que minha voz está estranha. Peço a compreensão dos irmãos, tá? Para mim, irmãos, é uma grande alegria estar aqui, né? Os irmãos são receptivos, carinhosos para conosco, para a nossa família. Pastor Mendes, Deus abençoe seu ministério, família, e estamos aqui com a graça e misericórdia de nosso Jesus Cristo. Amém, irmãos? Também mando um abraço para a Igreja Batista Vinho Novo, lá em Macapá, e hoje está sendo transmitido, né? Depois de algum tempo sem transmissões, e hoje está sendo transmitido também. Saúdo a todos que estão acessando, assistindo, né? Mando um abraço para todos, tá? O título do sermão de hoje à noite, eu já passei os slides lá para a equipe. O que fazer com o seu passado? O que fazer com o seu passado? Nós vamos trabalhar esse tema hoje à noite. O pastor Mendes já orou por mim, mas eu também gosto de orar, tá bom? Tem um irmão lá no Amapá que dizia assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Um cântico bem antigo, né? E nós vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui. A casa de oração, um lugar especial para os nossos corações. Pai, nós agradecemos por esse privilégio de estarmos juntos como igreja do Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero ser um instrumento usado pelo Teu Santo Espírito. Que nesse momento o pastor Isaías Júnior se cale e que Teu Espírito Santo fale de forma poderosa aos nossos corações. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém? Amém. Nós sabemos que o nosso tempo ele é dividido em 3 etapas: passado, presente, futuro. E o que fazer com o nosso passado? A primeira lição, ou primeiro tópico que nós podemos trabalhar é que devemos colocar o nosso passado sob as misericórdias de Deus. Devemos colocar o nosso passado sob as misericórdias de Deus. Mas, pastor Isaías Júnior, por que eu preciso colocar o meu passado sob as misericórdias de Deus? Porque eu e vocês, irmãos, somos pecadores. Porque eu e vocês somos falhos.
Por isso que nós precisamos colocar o nosso passado sob as misericórdias de Deus. Um texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, está aí no slide, né? Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que eu devo colocar o meu passado sob as misericórdias de Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E como nós colocamos o nosso passado debaixo das misericórdias de Deus? Sabe como, irmãos? Perdoando a nós mesmos. Para que eu possa avançar, para que você possa prosseguir, você tem que perdoar a si mesmo. Nós vamos ler daqui a pouquinho um texto de Salmo 32. É um texto escrito por Davi, irmãos. Davi foi um homem falho. Davi cometeu grandes deslizes, cometeu um adultério. Davi arquitetou um assassinato, planejou um assassinato. Mas ele escreve um texto belíssimo do Salmo 32, versículos de 1 a 5. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Salmo 32, versículos de 1 a 5. Quem encontrou vai dizendo amém. Diz assim: como é bem-aventurado, na NVI diz, como é feliz aquele que tem o seu pecado perdoado, as suas transgressões apagadas. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em que não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como eu e vocês devemos colocar o nosso passado sob as misericórdias de Deus, perdoando a nós mesmos, ou perdoando a si mesmo. Isso que Davi nos ensina com esse texto. Davi reconhece as suas transgressões, reconhece a sua culpa e vai diante do Senhor. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele vai ao trono da graça, pedindo perdão, pedindo que o Senhor retire aquele peso do seu coração. Em 1 João, capítulo 9, primeiro livro de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Amém? É um texto conhecido de todos nós. Diz assim, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como devo colocar o meu passado sob as misericórdias de Deus? Perdoando a si mesmo. Também, como devo colocar o meu passado sob as misericórdias de Deus? Perdoando o meu próximo. Porque às vezes as pessoas, elas podem nos ofender,
ela pode nos magoar, a nossa alma fica até ferida, e eu devo liberar perdão. Uma das doenças psicossomáticas, o aumento das doenças psicossomáticas, porque muitas vezes as pessoas não sabem perdoar, e ficam com aquilo em seu coração, internaliza aquilo, e não libera perdão, aí causa diversas enfermidades, e as doenças hoje chamadas psicossomáticas. E como devo perdoar o meu próximo? O texto de Efésios capítulo 4 nos ensina, Efésios 4:32, Efésios capítulo 4, versículo 32, amém? Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus, irmãos. Eu tenho que perdoar o meu próximo, porque Cristo nos ensina isso. Como devo colocar o meu passado sob as misericórdias do Senhor? Perdoando o meu próximo. Mas pastor Isaías Júnior, você não sabe o que eu passei, você não sabe o sofrimento que aquela pessoa me causou. Mas entregue no altar do Senhor, entregue sob as misericórdias do Senhor, e perdoe, libere perdão, para que você viva melhor nessa terra, amém, irmãos? Como devemos enfrentar o nosso passado? Também não devemos nos deixarmos, nos envolvermos com a amargura, irmãos. Amargura muitas vezes é uma tristeza profunda e prolongada. A palavra de Deus nos ensina que não devemos guardar mágoa em nossos corações, irmãos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, Hebreus 12, 15, amém? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, olha aí, irmãos, tendo cuidado que ninguém se afaste da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine, irmãos. A amargura, ela causa isso, o rancor. E o escritor de Hebreus diz: olha, gente, igreja, tenham cuidado que isso não atrapalhe a graça de Deus. A graça, todos nós sabemos, é favor imerecido. Nós não merecemos de Deus, mas é pela sua infinita bondade e misericórdia, que se renovam a cada manhã, nos concede. Eu não posso guardar mágoa no meu coração. Você não pode guardar rancor em seu coração, pelo passado, por algo que você anteriormente já sofreu. O escritor de Hebreus nos ensina que se nós guardarmos isso, vai ser como uma raiz que vai brotando, vai se espalhando, irmãos, e contamina todos, irmão. Não só contamina a mim, prejudica também quem está ao meu redor. Você e eu não precisamos, irmãos, ficarmos presos ao passado. O passado não pode mais nos dominar. Eu não vou fazer isso porque eu já tentei várias vezes. Porque fulano tentou. Porque alguém me prejudicou no passado. Mas entregue isso no altar do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? O que fazer com o nosso passado? Devemos deixar
de saudosismo. O que é o saudosismo? É uma saudade obsessiva, uma saudade doentia em relação ao passado. Eu não posso ficar, naquele tempo era bom porque tinha isso, porque era assim, no tempo passado, ficar só remoendo, lembrando daquele passado. O escritor de Eclesiastes, Salomão, nos deixa uma grande lição. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Amém? Eclesiastes 7, 10. Diz assim, irmãos: não diga porque os dias do passado foram melhores, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quando lembro de saudosismo, irmão, lembro do povo de Israel no deserto, no Egito. O povo estava caminhando, peregrinando no deserto. Passou a reclamar com Moisés, com sua liderança. E essa reclamação chegou aos céus. E no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3, Êxodo 16, versículos 2 e 3, diz assim, irmãos: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. O povo reclamando com Moisés: era bom, era no deserto. Mas esse mesmo povo aqui que estava reclamando com Moisés e Arão, esqueceram que lá no deserto eles pegavam chicotadas. Eles esqueceram que eles eram escravos. Eles tinham senhores, tinham donos. Nós não podemos, irmãos, ter esse desejo saudosista, porque isso torna obsessivo e doentio. Em Números, capítulo de número 11, Números 11, versículo de 4 a 6. Amém? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser a este maná, irmãos. Misericórdia desse povo, irmão. Esse povo reclamando com Moisés e Arão. Não houve um único fato na Bíblia registrado em que Deus manda dos céus um pão. E um pão não era um pão comum, era um pão especial, maná. Só houve uma vez na história que Deus mandou esse pão. E Deus mandou na quantidade certa, todos os dias tinha aquele pão. E mesmo assim o povo reclamando, mesmo assim o povo com saudosismo. Nós não podemos agir
como o povo de Israel agiu. A palavra de Deus nos convida a uma atitude de viver o presente e, ao mesmo tempo, olharmos para frente, vivermos o hoje e olharmos para o futuro. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos de Filipos, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Amém? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Nós temos que olharmos para o futuro, nós temos que olharmos para a frente. Deus tem grandes coisas para nós. O que é que Deus requer de nós? Que busquemos a Ele, que nos aproximemos mais dEle em santidade, na palavra do Senhor. Em relação ao nosso passado, tem duas coisas que não devemos fazer. Eu e vocês não precisamos viver amargurado pelas coisas ruins do passado. Estava conversando com alguém uns dias atrás, e aquela pessoa dizendo: ah, pastor Isaías Júnior, aquele rapaz, aquele homem, só fica relembrando as coisas ruins que aconteceu em nossa família. Então ele precisa se libertar do passado. Nós não precisamos viver amargurados. Segunda coisa que não devemos fazer em relação ao passado, nem viver na situação de saudosismo, lamentando pelas coisas do passado que foram boas e que não existem mais. Ah, era bom naquele tempo. Ah, quando nós trabalhávamos, eu fui funcionário público, fui empregado público da Companhia Elétrica do Amapá. Eu passei num concurso para a Companhia Elétrica. E a Companhia Elétrica tem vários benefícios. Plano de saúde para a família toda, vale alimentação e outros benefícios. E de repente, nessa onda de privatizações de companhias elétricas, a Eletrobras vendeu a Companhia Elétrica do Amapá para iniciativa privada. E aí? Irmãos, Deus é tão bom e misericordioso que foi criada uma lei estadual lá na Amapá. Os concursados da Companhia Elétrica poderiam entrar no estado, fazer a opção de ingressar no estado. E eu não contei duas vezes com a Maria. Aquele vale alimentação que eu perdi, que era muito, muito bom, o governador fez um decreto em que, a partir daquele momento, os servidores públicos estaduais iam ganhar. A Maria passou a ganhar e eu passei também a receber. Juntando os dois, é o mesmo valor que a gente recebia da Companhia Elétrica, irmãos. Como Deus faz as coisas, irmãos. Como Deus trabalha, irmãos. Eu não posso ficar, naquele tempo, Maria, que eu trabalhava na Companhia Elétrica, eu recebia assim, assim, assado. Eu não posso viver mais disso, desse saudosismo. Isso não mais nos pertence. Nós temos que olhar agora para onde, irmãos? Para frente. Viver o hoje. O nosso tempo é o hoje. Uma outra lição que aprendemos em relação ao nosso passado é que devemos ter em relação ao nosso passado, sermos gratos a Deus por tudo que já vivemos. Você e eu temos que sermos gratos a Deus por tudo que já vivemos. Nós temos que olhar para o passado com gratidão ao Senhor. A gratidão tem que estar no meu coração e no seu coração, porque Deus tem sido misericordioso.
Só eu e vocês hoje estamos aqui reunidos. É um grande privilégio, irmãos, estarmos juntos como igreja, você poder respirar. Agradeça a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 15 a 17. Colossenses, capítulo 3, versículos 15 a 17. Amém? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo. Sejam, que, irmãos, agradecidos. Até eu frisei, né, coloquei em negrito, sede agradecidos. Pode avançar, irmãos. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Colossos: gente, sejam agradecidos, até mesmo pelas mínimas coisas. Irmãos, tem muitas pessoas que não têm um calçado para colocar nos seus pés. Se você abrir o seu guarda-roupa, você tem lá vários tênis. Alguns têm esse privilégio de escolher o tênis, a cor do tênis. Glória a Deus por isso. Mas inúmeras pessoas não têm condição. Sejam gratos ao Senhor. Continuando. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo falando mais uma vez de graça, né? Dizendo que devemos ser gratos ao Senhor. Amém, irmãos? Qual a nossa atitude em relação ao nosso passado? Também devemos celebrarmos pelas bênçãos recebidas, irmãos. Eu louvo ao Senhor por minha vida e a vida de Isaías Neto. Se alguém não sabe ainda, no mês de janeiro, no dia 15 de janeiro deste ano, eu fui sair por volta de 00:40, fui abrir o portão da nossa residência para buscar a Maria no plantão. Fui abordado por 2 meliantes. 3 meliantes, com armas em punho, arma branca e um revólver. E foi uns dias mais terríveis que eu passei. Eu gosto de dizer que depois desse dia eu não sou mais a mesma pessoa. E me abordaram, mandaram eu entrar, pegaram logo a aliança. Essa aliança era difícil sair, porque eu era da época do nosso noivado, há uns 17 anos, quase 20 anos atrás. Saiu, parece que tinha passado sabão, saiu rapidinho. Eu fiquei até espantado. Eu entrar dentro de casa e fizeram o rapa, né, a expressão policial. Levaram tudo, um prejuízo um prejuízo para nós. Mas o que eu mais pedi a Deus ali sentado com um pano na cabeça: Senhor, não deixe eles tocarem em mim nem em Isaías Neto. Irmãos, Deus é tão bom, tão misericordioso, que eles não tocaram num fio de cabelo meu, irmãos. Deus só dizendo: Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. E eles saíram e disseram: nós também. Depois me trancaram no quarto. E aí, antes de me trancar no quarto, disseram assim para mim: nós somos também filhos de Deus. Nós somos sim.
e me trancaram no quarto. E esse quarto lá, essas horas foram as mais difíceis, que eu, Isaías, orando: Senhor, me dá força. Teve hora que eu, de tanto tentar arrebentar a porta do quarto, e teve hora que: Senhor, renova minhas forças. E Deus me deu forças. Eu consegui arrebentar a porta do quarto. Como Deus é bom, irmão. Nós devemos celebrar a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos dado. A bênção da vida, irmãos. Eu sou um milagre de Deus. O Isaías Neto é um milagre de Deus. Salmo de número 100, versículo 4. Salmo de número 100, versículo 4. Amém? Entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe em graças e bendiga o seu nome. Glória a Deus, louve ao Senhor por você estar vivo. Louve ao Senhor por um novo amanhecer, apesar de nós termos dificuldade de saúde, alguns problemas, mas louve ao Senhor. Salmo 103, versículos 2 a 5, Salmo 103, de 2 a 5. Amém? Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Eu e vocês não podemos esquecer de nenhuma bênção que o Senhor tem nos dado. Bendiga o Senhor a minha alma. É Ele que perdoa todos os nossos pecados, cura todas as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, irmãos. Irmãos, olhando para a Igreja Batista Vivo Novo, lá em Macapá, é um milagre do Senhor aquela igreja. Quando nós retornarmos agora para Macapá de férias, temos um grande desafio, que é cobrir, fazer o telhado, colocar as telhas, a telha de zinco, estrutura metálica. E a Maria disse: todo mês é um milagre do Senhor. E para a glória de Jesus, no próximo mês, até o final de junho, queremos voltar a se reunir no templo, irmãos. Tudo isso porque é o Senhor que nos dá graça. É as suas misericórdias, como Lamentações, capítulo 3, nos ensina que as misericórdias do Senhor, irmãos, são as causas de nós não termos sido o quê? Exterminados. E elas se renovam a cada manhã, irmãos. Louve ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem te dado, até pelas mínimas coisas. Que o louvor possa estar sempre em nossos lábios. Amém, irmãos? Convidar o pastor Mendes. E essa é a palavra que o Senhor colocou em nosso coração.